sobre essa questão do próprio diagnóstico, sabe? De aceitação, de início de um tratamento. Para as mães é tudo muito complicado no começo, né? E isso acaba sendo um desafio para todo mundo, não só para as mães de filhos diabéticos, mas qualquer pessoa, né? Quando recebe o diagnóstico, isso acaba sendo uma coisa um pouco confusa no início, gera medo, gera ansiedade, e entre outras coisas, que aí você vai poder nos ajudar até melhor nesse sentido, né? O quanto que é assustador, né? O quanto que é assustador receber um diagnóstico. Ao mesmo tempo, assim, acontece muito, Jô, de tanto ser assustador e gerar esse medo mesmo, mas também, ao mesmo tempo, uma negação, né? Então, assim, acho que, primeiro a gente idealiza muito, no caso dos pais, né? A gente idealiza esses filhos, né? E essa idealização são de filhos saudáveis. E diante de um diagnóstico, então, vem o medo, vem a frustração, vem e agora, como que eu vou lidar com isso? Porque, assim, ao mesmo tempo que não, algumas pessoas têm um entendimento sobre o diabetes e outras não têm noção nenhuma. Então, assim, não entende que realizando os cuidados, os acompanhamentos, né, tendo uma mudança de vida, é, pode ter uma vida totalmente tranquila, convivendo com o diabetes. Então, parece que quando, assim, algumas pessoas levam aquele choque, né, como se, nossa, agora não vai poder nada, e como que eu vou fazer com tudo isso, né? E precisa uma mudança de hábito, né? Eu diria que não só alimentar. E lidar com as emoções, né? Seja o medo, a frustração, a tristeza, em alguns momentos o desespero, porque e agora, como que eu vou fazer? Né? É, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções ou com os nossos sentimentos. Então é algo bem difícil, sabe, assim, de início, né? E somente a partir da aceitação que as pessoas começam o tratamento em si. Né? Uhum. Eu não sei o que eu tenho verificado na clínica, né? É sempre muito uma autossabotagem, né? No tratamento. Durante esse período de, eu ainda acho que eu posso. Hoje eu posso. Só um pouquinho, né? E em alguns momentos, assim, aquilo lá realmente não pode. Eu fico admirada, assim, porque eu também não tinha conhecimento nenhum, né, Jô, antes de entrar ali na AME. E trabalhando ali, vendo também o seu trabalho, o quanto que é possível comer de tudo, né, desde que haja um equilíbrio. E é esse equilíbrio que as pessoas desconhecem. E daí fica assim, abrindo, não, hoje eu posso, ó, é aquele a mais, entende? Aí Aquele deixa, que é deixa de excesso. ser um equilíbrio, né? Começa a ser uma. Uhum, Eu falo às vezes que acaba sendo uma regra, né? Uma exceção, na verdade, muito presente dentro da regra, né? Porque tem que ter a regra, né? Mas uhum, essa abertura das exceções que acabam fugindo do equilíbrio, essa se permitir, né? Sempre, eu trabalhei tanto, eu mereço, né? É que nem quando uhum, a gente se endivida, né? Você vai lá, tem você, mas eu trabalho tanto, então eu mereço comprar essa calça, eu mereço ir no salão, eu mereço. E aí você acaba se perdendo naquilo que você realmente pode dar conta. Eu acho que com a alimentação isso acaba sendo um comparativo aí bem próximo, né? A gente se uhum. permite muito sem saber como fazer o equilíbrio, né? Isso. E quando ainda você traz isso, quanto que nós buscamos, às vezes, suprir, né, as necessidades emocionais na alimentação. Porque são alimentos prazerosos, né? Você vai lá, come uma fritura, um doce. Né? Então, o quanto que a gente, às vezes, eu tô triste, eu vou lá e como. Eu vou comer um negocinho. Tô ansioso, né? Ansiosa.
também vou lá comer, né? Ah, então, assim, acaba que muitas vezes a gente desconta, assim, compensa, né, como uma compensação na alimentação, ou em compras, ou em outras coisas que nem sempre são benéficas, né? São hábitos saudáveis. O quanto que a gente vai construindo durante a vida, hábitos que inicialmente vem aquela sensação de prazer, mas que não nos traz qualidade de vida, né? E quando eu falo em qualidade de vida, é tanto saúde física quanto saúde emocional, porque não tem como nós separarmos, né? Eu acho que a saúde física interfere no nosso emocional, quando você fala na questão de um diagnóstico do diabetes ou qualquer um outro diagnóstico aí, e também o nosso emocional afeta o físico. Então, assim, é preciso cuidar dos dois, entende? Nós não conseguimos separar. Hum, isso é importante, isso que você está falando. Porque, às vezes, eu até comentei no início da semana, né, com os meus seguidores, no sentido de que a gente não deixa de ter o diabetes para ir num evento, para ir numa festa, e as festas também não deixam de acontecer porque você tem diabetes, né? Uhum, Então, a gente uhum, tem que estar inserido em tudo isso, né? uhum. E eu posso, assim, eu acho que nós não precisamos, a pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, né, alguma outra limitação, não há necessidade de deixar de realizar, de participar, né, porque às vezes o que que a pessoa fala assim, agora eu não vou participar mais, então, das reuniões de família. Eu posso participar, porque algo que é construído, né, comemoração, reunião em amigos e família sempre está muito ligado à comida, né? Mas como que daí eu vou escolher? O que que eu vou escolher pôr no meu prato? Entendeu? E escolher com consciência e cuidado. Até é algo que eu falo assim, mas você tem cuidado da sua alimentação, do que você tem alimentado o físico, o seu corpo? Então, assim, eu acho que é algo bem interessante, só que para a criança, eu acho que para os pais é algo bem difícil, né? A gente vê lá toda essa preocupação, né? Como que eu vou, como que eu posso fazer? Às vezes é um diabetes, às vezes é uma intolerância, de como que está lidando nesses momentos, né? Esse cuidado com a criança, as outras crianças tudo podem comer, e também precisa trabalhar esse emocional desses pais, para elas conseguirem lidar, né? E terem a compreensão, para também trabalhar com a criança, né? Muitas vezes a gente se depara lá na clínica que há uma falta, assim, de compreensão. Às vezes a mãe entende, opa, né, vai mantendo aquele equilíbrio, aquela harmonia na alimentação infantil, mas daí vem o pai que compra aquelas coisas que a criança não pode comer, vem as avós, né, os tios, a família toda lá e vem trazendo. Isso gera um conflito familiar muito grande, né? Porque a pessoa daí que está responsável ali, a gente vê isso, assim, não é regra, tá? Mas a maioria das vezes são as mães, né? Que estão mais acompanhando os filhos, apesar dos pais, né? E isso é ótimo, estarem assumindo também esse lugar do cuidado, né? E eu espero, assim, que futuramente cada vez mais. Mas Seria a questão é... Oi? seria perfeito, né? Toda a família empoderada nesse sentido, né? Né? Então, acho que o primeiro ponto é que precisa conhecer, precisa buscar entender e conhecer o diagnóstico e buscar o profissional, né? Que tá aí a nutricionista, a pessoa mais, eu acho que mais indicada para nos ajudar, assim, num caso de um diagnóstico, né? De diabetes, para orientação, para É, poder, olha, dizer como que eu cuido. sim, Pode sim. falar. Até uma coisa que a gente fala muito é isso. Toda família precisa saber como tem que ser, né?